primeiro vídeo aqui no canal eu falei sobre Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, onde eu falo sobre o julgamento divino, sobre aquilo que é mal e aquilo que é bom, mas que é feito no oculto, às escondidas. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão bem rápida a respeito do versículo 13. É o penúltimo versículo do livro de Eclesiastes. E esses dois últimos versículos, 13 e 14, na minha opinião, eles são a melhor conclusão de um livro possível do Velho Testamento. De todos os livros do Velho Testamento que eu tenho lembrança aqui, para mim, essa é com certeza uma das melhores conclusões de livros, especialmente por ele estar nesse livro de Eclesiastes, que eu pretendo trazer reflexões desse livro todo, e aí eu estou meio que começando pelo final, depois eu vou lá para o começo, e aí eu vou falar sobre datas, sobre cronologia, sobre origem, sobre autoria, e trazer reflexões capítulo a capítulo, se possível for. Mas nesse aqui, especialmente, eu vou trazer essa reflexão depois que você se inscrever. Eu sei, o canal está começando agora, alguns aqui já vão me conhecer de outro lugar, mas esse canal aqui é específico para falar de teologia bíblica, tá? Fugir um pouco das polêmicas quando possível, né? Quando possível, me ater mais a reflexões mais práticas, ou até mesmo mais filosóficas em alguns casos, de textos maravilhosos das Escrituras Sagradas que muitas vezes passam despercebidos no nosso meio, que passam despercebidos no meio evangélico. Mas vamos lá, já que você se inscreveu, deixou o like já, agora vamos para a reflexão. Capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler aqui. Diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Assim, é bem direto, é bem profundo, eu acho profundo essas palavras, porque Eclesiastes ele vai falar de muitas coisas, e uma delas, talvez a principal, ou seja, a trivialidade daquilo que a gente faz, a futilidade das coisas da vida. Pelo autor ter passado por experiências mais diversas, incluindo prazeres sexuais, prazeres de outra categoria, como o poder, a riqueza, tudo isso. Ele chega, escreve esse livro, ele fala sobre tempo determinado para tudo, e eu vou fazer um vídeo só sobre essa passagem, porque algumas pessoas pensam que ele está determinando o tempo, é mais uma constatação do que uma determinação, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, chega no final, o capítulo 12 todo é um conselho para os jovens, pelo menos até os versículos 11, nós lemos aqui o 13, e uma parte ali do versículo 12. Um conselho para os jovens, que são exatamente aquelas pessoas de uma sociedade que acreditam possuir o poder da imortalidade. Se nós fizermos uma leitura da juventude atual, a gente vai ver, principalmente quando eles estão andando de moto, a gente vai ver que a percepção que o jovem tem de si mesmo parece ser de imortalidade, de uma pessoa que não está suscetível, um ser que não está suscetível à queda, à ruína, à morte, né? E ele traz conselhos para que o jovem possa se lembrar do Criador quando ainda é jovem, quando está em pleno vigor. Porque com a velhice, o corpo não vai mais responder aos impulsos que o mundo, que a vida, ela imprime sobre o ser humano, sobre a pessoa jovem, a pessoa velha. Então, é como se ela dissesse, só me restou agora Deus na minha velhice. E aí chega no versículo 13 e ele fala isso. Agora que já se ouviu tudo, olha, eu falei de tudo, se você quiser extrapolar um pouquinho, de tudo que se ouve, de tudo que se possa ouvir sobre céus, inferno, sobre a vida, sobre a vaidade, a futilidade, sobre as riquezas, sobre a pobreza, sobre o trabalho, sobre a faltura e a fartura. Aqui está a conclusão. Tema a Deus. O temor, o respeito, não é aquele medo que te impõe um comportamento, porque senão você vai ser punido. Mas é um temor por entender que existe
esse Deus que é poderoso, está acima de tudo, controla todas as coisas e que você deve a ele reverência, temor, temor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Veja que mandamentos aqui está no contexto do Velho Testamento. Porque se nós pensarmos em tudo que se fala de mandamento hoje em dia, talvez se perca o significado aqui. Os mandamentos são muito bem resumidos em Êxodo capítulo 20. Não é o resumo que uma certa categoria do cristianismo faz deles. Não. Ele diz que, ele começa dizendo, não tenha outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Falar sobre a guarda do dia, do descanso, o dia do sábado, sobre cobiçar, sobre adulterar, sobre inveja, sobre mentira. Então, os mandamentos, ele resume o que é básico para o ser humano fazer. Básico. E aqui ele está dizendo, tema e obedeça. O temor pode estar relacionado à devoção a Deus e à obediência, aquilo que você faz baseado nos mandamentos, aquilo que você faz como resultado de obediência aos mandamentos. E ele diz, finalizando aqui o versículo, porque é o essencial para o homem. Veja aqui, o que é o essencial? Imagina, existe aqui um núcleo e ao redor, é como um átomo, né? A ideia de átomo, a representação do átomo. Existe o núcleo e ao redor do núcleo existem os elétrons. Dentro do núcleo está o essencial, os prótons e os nêutrons. Mas existem coisas periféricas que são importantes também, mas que estão ali gravitando em torno do núcleo. Obediência e temor a Deus é o núcleo da vida de todo homem. O que é periférico? São aquelas coisas que a gente não sabe a resposta ou que a gente imagina a resposta. Por exemplo, escatologia. Dentro da escatologia, existem grupos cristãos que dizem que são meso, pré ou pós-tribulacionista. E que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação e de forma invisível. E existe um grupo que vai dizer que essa invisibilidade da primeira vinda de Jesus Cristo, aliás, da segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai se dar ainda em duas fases. Se é duas fases, são duas vindas. Mas isso é periférico, porque, na real, na prática, você não tem como saber, e o próprio Jesus já disse, vocês não sabem que dia virá o Senhor não diz quando ele virá. Então isso é um assunto periférico. Enquanto você não vê a vinda de Cristo, você não participa, enquanto isso não acontece, fica o básico. O que é o básico? O que é o essencial? É o que faz, é o que, a essência é aquilo que o ser significa. Nesse caso, o que é essencial? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então, se nós estivermos temendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, aí sim pode ter a plena certeza de que está agradando a Deus. É uma conclusão fantástica. E ele fecha com o versículo que nós falamos no primeiro vídeo desse canal, o segundo fala do Adalto Lourenço, no primeiro vídeo do canal fala sobre virar a juízo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que foi feito de ruim e de bom. Ou seja, se você temer a Deus, obedecer a Deus, eu e todos nós, e fizermos coisas periféricas, boas, mas porque a essência é o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos, nós seremos julgados e esse julgamento tende a ser favorável para quem fizer o que é bom, para quem temer e obedecer a Deus. Compreende, gente? Compreende como é uma reflexão que eu acho muito importante para os nossos dias, quando nós estamos preocupados com tantas coisas? Quando a gente está vendo pastor na internet falando que você tem que parar a barba enquanto fica com um bigodinho horroroso na cara, e outras coisas mais, para não dizer coisas, como eu disse, que vou fugir da polêmica, o essencial é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Entenda que esse livro, ele foi escrito muito tempo antes de existir o Novo Testamento, a cruz, o Calvário, o sacrifício, a ressurreição, a redação, ou seja, a escrita dos livros do Novo Testamento, o conhecimento de graça, lei, da perspectiva cristã. Esse livro veio antes de tudo isso. Então, se alguém quisesse seguir a Deus, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E o escritor, ele traz
subentendido em suas palavras que os mandamentos do Senhor são conhecidos pelo leitor. Aquele que lê o livro sabe o que é temor. Aquele que lê o livro sabe o que é o mandamento de Deus. Agora me diga, você sabe quais são os mandamentos de Deus? Sabe o que é temer a Deus? Comenta aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Ele vale a inscrição sua nesse canal? Porque o conteúdo vai ser mais ou menos nesse sentido aqui. Mais ou menos nesse sentido aqui. Se esse tipo de conteúdo te agrada, se você aprende alguma coisa, gosta dessa reflexão, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou dessa passagem de Eclesiastes. A gente se vê no próximo vídeo para falar sobre um salmo que eu acho um dos melhores. Não é que dizer que é melhor é como se eu estivesse dando tons de qualidade, esse é bom, esse não é, mas que um dos meus prediletos. Pronto, se eu falar assim fica melhor, porque não significa que os outros sejam ruins e esse é melhor, esse que eu gosto mais, não. Esse é um salmo predileto meu. Ele casadinho com o outro são os dois prediletos, mas esse aqui está em primeiríssimo lugar. Para você saber qual é, se inscreve e não perde o próximo vídeo. Deixa o like e até a próxima.